Começa agora o podcast Legalmente, uma iniciativa da Marcos Inácio Advogados. Hoje, um podcast muito especial. Nós vamos tratar de um tema que nos é muito caro, a música popular brasileira. E para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo no nosso podcast o professor Carmélio Reinaldo, pessoa importantíssima dentro do jornalismo paraibano, que formou toda uma geração aí de grandes profissionais, mas que hoje não vai falar de jornalismo, nem de radiojornalismo, mas, como eu disse no início, de música. Boa música. Seja bem-vindo, professor Carmélio. Obrigado, Ulisses. É muito prazer aqui falar, porque é um dos assuntos que mais me fascina, que é música, né? Então, você me convidar para falar de música, vai ter que me conter, porque eu tenho muito aqui, gosto muito desse assunto. Mas eu não só de ouvir, mas falar de música também. E nós vamos falar, sim, professor. Estamos eu, Luiz e nosso querido Vitor aqui muito ansiosos para poder aí entender um pouco daquilo que a gente vai tratar. Agora, não se trata de uma lista, né? Não é uma lista, mas a gente vai abordar aqui discos que influenciaram toda uma geração, discos que fizeram a diferença a partir do seu lançamento. E a gente vai conversar sobre uma lista que o senhor nos passou aqui, e eu vou abordar essa lista de forma cronológica, né? Nós vamos começar com o disco de João Gilberto, Chega de Saudade. Qual a importância desse disco para a época que foi lançado, professor? Olha, como todos os outros que eu selecionei, né, que estão aqui em cima da mesa, foi um disco revolucionário, sabe? Foi um disco que realmente apresentou a bossa nova como a bossa nova devia ser. Porque as pessoas citam como o disco que, nesse papel, na bossa nova, citam Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso, que teve direção musical de Tom Jobim e com o violão de João Gilberto. No entanto, Elisete tinha o estilo dela, que já era consolidado na época que ela gravou esse disco, então não tinha, quer dizer, o disco não causou o impacto que esse de João Gilberto causou, entendeu? Que era um novo jeito de cantar, entendeu? Um novo jeito de tocar música brasileira, um novo jeito de tocar samba. E o interessante é que nesse disco, João Gilberto não gravou só bossa nova. Como na história dele, de modo geral, ele também gravava os clássicos da música brasileira do jeito dele, com bossa nova. Você tem aqui, por exemplo, Aos Pés da Santa Cruz, Aos Pés da Cruz, É Luxo Só, entendeu? Que não são composições de Brigas Nunca Mais, que não são composições de autores bossa-novistas, né? Esse disco ele chega causando esse impacto dessa nova, desse novo ritmo, vamos dizer assim, genuinamente brasileiro, que seria a bossa, né? Então isso impacta a toda a cena musical da época. Sem dúvida. A gente está falando aqui de 59. 1959, exatamente. E o rock já estava dominando a música brasileira, mas aí a bossa nova veio como se fosse uma coisa para a juventude. E começou a tocar no rádio. E mais uma coisa, a bossa nova é como Tom Zé, nos anos 90, chamou a atenção quando aconteceu que deram uma vaia em João Gilberto, que ele foi fazer um show e reclamou muito do barulho, que algumas pessoas conversando baixinho, e ele não admitia isso nos shows dele, porque ele devia ter alguma coisa de autismo. Eu tenho a impressão que era isso, sabe? A história do comportamento dele, você percebe isso. Bom, então ele reclamou e deram uma vaia nele. Aí Tom Zé gravou um disco chamado Vaia de Bêbado Não Vale. E Tom Zé diz o seguinte, que foi pela primeira vez com a bossa nova, o Brasil exportou alguma coisa que não era um produto, digamos assim, uma mercadoria primária, entendeu? Que não era uma digamos assim, matéria-prima, e sim um produto já da criação cultural, entendeu? Foi com a bossa nova e foi graças a João Gilberto, claro, associado a Tom Jobim, os outros também, Vinícius de Moraes, todos os outros envolvidos na criação da bossa nova.
Entendeu? Então, Tom Zé chama a atenção disso. E foi isso realmente, esse impacto que causou esse disco aqui. Eu vou mostrar aqui a capa. Disco raríssimo. Né? Exatamente, a contracapa. E tem uns detalhes assim com relação a esse disco, que um erro que aconteceu na capa desse disco nunca pôde ser corrigido, porque o disco nunca foi relançado. Porque quando queriam relançar, queriam alterar um pouco a gravação original. E João Gilberto não autorizava isso. Esse disco nunca saiu em CD. O que foi o erro? Na iluminação, a sombra de um spot aparece aqui como se fosse um machado que alguém estava tentando, sabe, atacar, como uma coisa de um filme de terror. Então, esse disco aqui é uma raridade, valiosíssimo, não é? E é um disco histórico. Professor, para além da genialidade das músicas que estão no disco, né, as músicas que, enfim, consagraram o João Gilberto e o impacto que esse disco teve enquanto um novo ritmo, né, a bossa nova, isso foi, na opinião do senhor, no conhecimento do senhor sobre música, isso foi João Gilberto que planejou esse jeito de tocar o violão, essa voz mansa de conduzir a música, isso era o jeito dele ou ele fez esse jeito? Olha, a história de João Gilberto, inclusive, Rui Castro conta a onda que quebrou no mar e Chega de Saudade. Ele fez 2 livros sobre a bossa nova, né? Que o primeiro é Chega de Saudade. Ele conta que João Gilberto inicialmente queria cantar igual a Orlando Silva. E, tecnicamente, eu acho que ele conseguiu. Ele não cantava igual a Orlando Silva, mas tecnicamente, porque Orlando Silva era um grande cantor, fantástico. Antes dele sofrer um acidente, que teve um problema que ele ficou com uma dor crônica e tomava heroína para poder, como se fosse um anestésico, entendeu? E isso prejudicou um pouco a voz dele, mas mesmo assim, depois da voz prejudicada, ele ainda era um dos maiores cantores do Brasil. Uhum. Então, João Gilberto queria cantar como Orlando Silva. Só que o como Orlando Silva não era imitar Orlando Silva, era ter a técnica. Se você prestar atenção, por exemplo, Orlando Silva cantando Rosa, né? E tem um momento que ele vai da nota mais aguda até a nota mais grave, entendeu? Com facilidade, como quem pega uma coisa daqui e bota ali, sabe? Uma técnica fantástica que só quem entende de canto que sabe disso, que sabe como aquilo é difícil, entendeu? Então foi isso que João Gilberto procurou a vida toda. E no violão também. Essa coisa, quando me disseram uma vez que Messi tem um pouco de autismo, que quando ele não acerta uma coisa, ele fica repetindo, até aquilo se tornar automático nele. E João Gilberto tinha em cantar e tocar. Uhum. Ele passava horas tentando um acorde, tentando acertar um acorde, até que aquilo ficasse perfeito, entendeu? Então, foi isso que fez com que ele aperfeiçoasse tão bem a forma de tocar e a forma de cantar. Para a gente concluir esse primeiro disco, a gente está fazendo aqui um apanhado dos discos que mudaram a história da música popular brasileira, com o professor Carmélio Reinaldo. Desse disco, o senhor destaca qual música, professor? Olha, eu destaco 2, porque, inclusive, é outra coisa que torna esse disco importante, porque João Gilberto compôs pouquíssimas músicas, menos de 10 músicas, e nesse disco aqui você tem 2. Obalalá e Bim Bom. Entendeu? Então, são as 2 músicas que o senhor elenca como músicas importantes desse disco. São composições do próprio João Gilberto e são a essência desse disco, a essência dele, a obra dele, não só como cantor, mas aqui também como compositor. Já vou aqui advertindo os nossos internautas, o pessoal que está nos acompanhando aí pelo canal do YouTube da Marcos Inácio, que nós separamos aqui, segundo, né, as orientações do nosso mestre Carmélio Reinaldo, 5
5 discos que têm uma influência, um impacto muito grande na música popular brasileira. Já fizemos o primeiro, Chega de Saudade, de João Gilberto, e agora nós vamos tratar de um outro grande artista, de um outro grande nome que guarda relações muito próximas com a Paraíba. Inclusive, o professor Carmélio teve uma relação, teve uma oportunidade de entrevistar, de conversar, que é o sensacional Moacir Santos. Exatamente. Professor Carmélio, como é que eu queria que o senhor falasse desse disco Coisas? Coisas. Esse disco Coisas, de 1965, foi uma das importâncias dele é que ele trouxe, mostrou que a africanidade da música brasileira não tinha que ficar apenas no samba e nem naquela coisa que era chamada como que eu chamo folclore paturista. Tá entendendo? Então ele incorporou num disco de música instrumental, esse disco aqui, num disco de música instrumental, ele incorporou isso e fez um disco de jazz brasileiro. Que foi um disco que, de certa forma, veio influenciar tudo que você vai ver aqui depois. Entendeu? E essa coisa, esse vínculo dele com a Paraíba é o seguinte: Moacir Santos, ele nasceu em Pernambuco, de uma família muito pobre. Aí tinha aquela coisa, quando a família tinha muitos filhos, não podia criar todos, dava para uma família criar. E ele foi dado para uma família criar e ele veio parar na Paraíba. Começou a aprender música, entrou para a banda de música da Polícia Militar da Paraíba, atuou como maestro, depois foi para o Rio de Janeiro estudar música em conservatório. Tornou-se, inclusive, professor e tornou-se também um influenciador da música brasileira. Inclusive foi professor de Nádia Leão, Paulo Moura, Baden-Powell, né? Exatamente. Enfim, grandes nomes da música brasileira, e um disco muito curioso, né? Porque o Coisas, ele não tem título, as músicas não têm títulos, tem números, e os números não estão em sequência, não é? As faixas não coisa estão em 1, coisa 2, não, ela começa com coisa 8, se não me engano. É a coisa número 4. Coisa número 4. Eu até perguntei uma vez a Moacir por que ele botava coisa, né? Aí ele disse, olha, dos grandes compositores, Beethoven, Bach, não sei o que, bota opus, cantata tal, não sei o que tal. Então eu resolvi botar coisa. E coisa, na verdade, opus é mais ou menos coisa em latim. Professor, né? Então... música instrumental, às vezes, não chega muito fácil a um grande público. Né? É uma música que exige um pouco mais de atenção, de cuidado. E a gente estava ouvindo aqui, né? O senhor chamou a atenção aqui, por umas curiosidades a partir de Moacir dos Santos, que diz respeito a uma música que é bastante conhecida mundialmente, né? É tema de um filme de ação, né? Bem, bem empolgante, e que o senhor revelou aqui para a gente que tem aí a mão de Moacir Santos. Exatamente. É o seguinte, a trilha sonora, o tema, na verdade, não é a trilha sonora, é o tema de Missão Impossível, não é? Então, o tema de Missão Impossível, uma vez, quando eu entrevistei Moacir Santos, ele estava com uma folha de papel, mas eu não tive a oportunidade de perguntar sobre isso, que era o currículo dele. E constava lá o tema de Missão Impossível, que é atribuído ao compositor de trilha sonora John Williams, que já ganhou vários Oscars. Então, eu presumi, porque Moacir Santos não tinha motivo, quer dizer, Moacir Santos era uma pessoa que a casa dele, na Califórnia, era frequentada por Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie. Então, não tinha necessidade dele, usurpar a obra de outra pessoa. Agora, a gente sabe que muito autor de trilha sonora terceiriza alguma coisa para outros artistas fazerem. Pois bem, então eu presumo que John Williams, porque Missão Impossível inicialmente foi um seriado de televisão. E o seriado devia estar sendo lançado, encomendaram a John Williams, ele não teve tempo e terceirizou para Moacir Santos. Porque quando você ouve as coisas, você vai sentir que realmente tem muito a ver com Missão Impossível. E outra coisa, as coisas são anteriores à Missão Impossível. Sabe? Mesmo o seriado da TV,
as coisas de Moacir que estão nesse disco são anteriores, porque esse disco é de 65. Exato. E um disco importante também a ponto de ter dentro de uma outra música, né, de Vinícius de Moraes, uma homenagem explícita. Exatamente. Ao papel de Moacir Santos. É um dos mais homenageados por Vinícius de Moraes no Samba da Bênção, né? Que ele pede a bênção ao maestro Moacir Santos, tu que não és um só, mas tantos, né? Bom, porque, por exemplo, depois desse disco aqui foi que veio o disco Os Afro Sambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Maravilhosos. Quer dizer, e você sente a influência direta de Moacir naquela série de composições da dupla. Que é bem impactante. Aquilo caberia um outro programa aqui, professor, com o senhor, para conversar sobre os afro-sambas, que são muito importantes dentro da nossa cultura, dentro da MPB e também dentro da cultura, né? Porque ele aborda várias questões que são importantes. Seguindo aqui com a nossa cronologia musical, né? Nós já tratamos aqui de João Gilberto, Chega de Saudade, Moacir Santos, Coisas, e agora a gente vai entrar numa fase muito colorida da música popular brasileira, numa música muito, muito cheia de experimentos e também cheia de muita energia, que é o movimento da Tropicália, o disco da Tropicália, que tem Gil, Caetano, Gal, Nara Leão, Mutantes, Tom Zé, que o senhor já mencionou aqui, o grande Tom Zé, que continua ainda até hoje aprontando e nos encantando. Professor, Tropicália, essa foi uma onda avassaladora também no Brasil. Foi também. E aí eu tenho a vantagem da minha idade é que eu senti os impactos de tudo isso. Coisas que vocês não sentiram, entendeu? Então, você ouve aquilo e diz, nossa, que coisa estranha, mas ao mesmo tempo maravilhosa, sabe? É uma sensação muito boa. Então, com a bossa nova, eu ainda criança, né? Mas aqui já na adolescência, tropicalismo, entendeu? Fantástico. Eu via isso no rádio, porque, digamos assim, discos revolucionários como esses, hoje em dia não tocariam no rádio brasileiro. Sabe? Não. A qualidade da programação decaiu tanto, né? E é uma coisa muito associada com as gravadoras, né? As gravadoras compram espaço, então você ouvir... Quer dizer, você tem algumas emissoras que se dedicam a uma programação especial, mas esses aqui tocavam em qualquer rádio. Entendeu? Era essa vantagem que tem. Uhum. Então, esse disco aqui, que nem foi propriamente o primeiro disco do tropicalismo, digamos, né? Porque tem o próprio disco Tropicália, que tem a faixa Tropicália, desculpe, de Caetano Veloso, né? Mas esse aqui é como se fosse um disco manifesto, porque ele tem não só quer dizer, a obra dos tropicalistas, mas ele também digamos assim, a antropofagia dos tropicalistas com a cultura brasileira, a cultura tradicional. Quando Caetano Veloso canta aqui, por exemplo, Coração Materno, de Vicente Celestino, e quando ele, Caetano, Gil, Gal e os Mutantes cantam o hino ao Senhor do Bonfim, né, que é um hino religioso, entendeu? Então, digamos assim, eles mostrando o que o tropicalismo queria fazer também com a tradição. Ele não queria só inovar, queria também interagir com a tradição. E essa geleia geral, professor? Você vê o encontro da Bahia com São Paulo, Mutante está aí, uma pegada meio mineira, mas tem também Tom Zé e tem os poetas, né? Capinã, Torquato, Rogério Duprat também fazendo aí como arranjador. Quer dizer, uma combinação de nomes que a gente olhando hoje, né? De 68, esse pessoal não era... Mas era um pessoal que tinha um trabalho consistente, né? Que tinha uma ideia muito forte. Sim. E Gil e Caetano. Sim. Essa geleia geral deu muito certo. Deu muito certo. Foi o movimento tropicalista, mudou muita coisa, né? A bossa nova mudou, a Moacir Santos, a africanidade, sabe? O tropicalismo mudou. Foi isso. As guitarras, né? As guitarras entram dentro desse processo. Eu me lembro que
teve até um debate sobre isso, né? Qual era. E Mutantes, eles pegam isso, né? Eles colocam isso, eles dão esse insert. Agora, Ulisses, você falou a coisa da guitarra, e você sabe, porque quando eu tive muita dificuldade de ficar em 5. Muita a gente mesmo, imagina, sabe? professor. E um dos discos que eu ia colocar, que eu estive para colocar, foi um disco que ficou conhecido como São Pixinguinha, que tem Pixinguinha na capa, deitado numa cadeira de balanço no jardim com um saxofone, como fosse um bebê que você está botando para dormir, sabe? E esse disco teve um papel interessante digamos, na revolta do pessoal tradicional contra a guitarra elétrica, porque Pixinguinha botou guitarra elétrica no disco dele. E ninguém podia contestar Pixinguinha. Imagina. Tá entendendo? Eu só não trouxe esse disco porque esse disco foi um disco irregular. Digamos assim, ele não foi tratado adequadamente por uma produção como merecia, entendeu? Ele foi um disco mal produzido. Então você tem faixas maravilhosas, bem produzidas, bem gravadas, mas tem outras que foram, digamos assim, que a gravadora não deu o tratamento adequado, sabe? Aí foi por isso que eu deixei ele de fora. Eu imagino que seja uma lista difícil de fazer, professor. Mas aí é uma coisa que tem que ficar registrada. O papel de Pixinguinha nessa resistência inicial que houve às guitarras elétricas na música brasileira. Voltando ao Pandeiro Circense, da Tropicália, qual a música que o senhor destaca desse disco? Tem tantas aqui maravilhosas que fica difícil, né? Pois é, eu estava pensando inicialmente em Pandeiro Circenses, e eu acho que eu acho que os Mutantes vale a pena a gente ouvir. Ou então, vamos botar Parque Industrial, né? Gilberto Gil, Caetano, Gal e os Mutantes todos juntos em Parque Industrial. Sensacional. Está aí a escolha do professor, tratando aqui no programa Legalmente Cultural, hoje uma pequena lista aqui de discos e de artistas, né, que fizeram uma diferença em algum tempo dentro da música popular brasileira. Nós já falamos aqui de João Gilberto, já falamos de Moacir Santos, já falamos da Tropicália, né, com esses personagens maravilhosos, Gil, Caetano, enfim, Tom Zé, entre outros, e a gente vai caminhando aqui para mais um disco, e esse disco também, a gente conversava aqui um pouco antes de iniciar o nosso podcast, e também me impactou muito, né, e ele é um disco muito forte, e essa música em especial, ela é muito forte, né, a gente ainda chegou a ouvir isso em rádio, né, professor? Eu também ouvi em rádio, ouvi em casa e ouvi em rádio, que é o disco de Chico Buarque, Construção, um disco construído entre Brasil e Paris, Chico ainda em exílio, mas que é uma música muito forte, né? Ela tem... duas músicas me impactaram muito, professor, nessa mesma pegada. Domingo no Parque também mexe muito comigo, né? Tem uma outra música de Paulinho da Viola, que agora fugiu o nome... que é um diálogo de Sinal Fechado. Sinal Fechado, que também mexe na mesma pegada, mas Construção ela tem um drama muito presente. Muito, muito. Pois é, e Construção, a música Construção, inclusive, ela teve, assim, eu acho que ela marcou uma virada na obra de Chico Buarque, mostrou que era muito mais, não só para Chico Buarque, mas ela trouxe também para a música brasileira, sabe? De uma ousadia vanguardista, entendeu? Que você só encontra na música erudita. O arranjo de Construção é um arranjo muito adequado, que é uma maravilha feita por um cara que nunca foi muito reconhecido como arranjador, que é o Magro do MPB4, né? Que o MPB4 canta com Chico Buarque em Construção aqui, né? Porque você tem Deus lhe pague, que também é muito mas forte. Mas Construção depois ela emenda novamente com Deus lhe pague, né? A faixa Construção, Deus lhe pague é repetido em Construção, entendeu? Então o arranjo de metais, digamos assim, de criar um clima para a narrativa dramática da música, sabe?
É fantástico isso. E aí, por isso que eu também quis trazer esse disco aqui, porque eu quero chamar a atenção, porque é um pouco também um dedo paraibano nessa história, que é o maestro José Siqueira. Sim. Que é o seguinte, por que isso me chama a atenção? Eu não conhecia muito a obra de Zé Siqueira, mas ano passado, Fernando Moura encontrou no acervo das obras de Zé Américo uma caixa com 10 LPs de Zé Siqueira, e ele estava procurando alguém que se dispusesse a digitalizar aquele material. Eu me dispus e fiquei deslumbrado com a obra. Principalmente a obra dele, O Carnaval do Recife, que ele tem a faixa frevo, maracatu frevo, maracatu e a outra não estou lembrado agora qual é. Mas o que me impressionou principalmente foi maracatu, que eu me lembrei justamente do arranjo do Magro para Construção. Entendeu? Quer dizer, a orquestra não toca um maracatu, que ele gravou com a orquestra alemã. A orquestra não toca o maracatu. A música, a composição dele é a impressão que você tem de você se ver diante de um grupo de maracatu. Tem a percussão, mas tem aquelas figuras, aquelas fantasias, tá entendendo? Os danceiros. Aquele impacto realmente. Então, é isso que ele coloca. No frevo também, não é um grupo, não é a orquestra tocando frevo. O frevo está ali também, mas está principalmente de você ver aquela multidão dançando frevo, sabe? Então, é isso que está também nesse disco de Construção. Eu já adorava esse disco, mas quando eu percebi o dedo de Zé Siqueira, quer dizer, é claro que Zé Siqueira ensinou música aqui no Brasil, depois teve um tempo que foi perseguido pela ditadura, porque ele era muito, digamos assim, para não perder muito tempo, porque o assunto não é esse, ele era muito sindicalista, entendeu? E ele deu aulas, inclusive, na União Soviética, né? Então, ele era, digamos, no fundo ele era comunista, mas era um comunista, né, principalmente em termos que ele criou a Ordem dos Músicos do Brasil, por exemplo, né? Pois bem, então em algum momento o Magro deve ter Então, desse disco tido uma influência dele, que é o que a gente vê nesse arranjo de Construção. Pois é, o disco é impressionante, tem aí Construção, tem a Valsinha, tem Samba de Orly. O que o senhor recomenda? É difícil Construção. De Construção, né? Vai ser o óbvio Construção. Mas é um disco que você vai ouvir de ponta a ponta, da faixa 1 até o fim, de forma, enfim, arrebatadora, né? Porque é um disco muito forte, né? Eu acho que da primeira vez que eu ouvi e continuo ouvindo, tem ainda o mesmo impacto, é uma música muito forte. Bom, a gente vai seguir aqui no nosso podcast Legalmente Cultural, tratando de música hoje, com essa figura especialíssima para todos nós que fazemos jornalismo, que amamos jornalismo, mas principalmente os nossos queridos músicos aqui presentes. Eu, infelizmente, essa habilidade eu não tenho, mas eu adoro ouvir música, eu adoro falar de música, né? Principalmente quando a gente viu muita coisa dessa. O senhor está um pouco mais à frente do que eu, mas eu cheguei um pouquinho depois e consegui acompanhar também alguns desses discos muito importantes. Nosso último disco, esse particularmente, eu acompanhei ele na época, em 71, né? É um disco importante que eu vou só conhecer um pouco mais adiante, lá próximo dos anos 80, um pouco 77 em diante, que já era o segundo disco, que é o Clube da Esquina. O primeiro disco foi lançado em 72, né? Tem Milton Nascimento, olha só que time, a gente falou aqui do time da Tropicália, veja o que Minas reservou para o mundo, Clube da Esquina, com Milton Nascimento, Toninho Horta, Wagner Tiso, Lô Borges, Beto Guedes, Márcio Borges, enfim, um time... Até aqui, professor, a gente falou do Tropicália, o Tropicália traz o lirismo dos poetas Torquato, Capinã. Minas, isso ganha uma outra dimensão também de lirismo, né, de música muito forte. E Milton Nascimento. Milton Nascimento, que se projeta como um artista mundial, respeitadíssimo no mundo, né, como a voz. Né? Nós tínhamos o Sinatra para os Estados Unidos e no Brasil nós tínhamos Milton Nascimento.
Elis Regina dizia que se Deus cantasse, a voz seria a de Milton Nascimento, né? Justíssimo. E Elis Regina não é qualquer pessoa, Também é Elis Regina. Seria Maria. Porque que tem uma qualidade vocal fora do comum. Né? Exatamente. É indiscutível. Mas esse disco, professor, o que o senhor traz desse disco? Esse disco é maravilhoso. É um disco muito, muito, muito bom. É impressionante como esse rapaz, esse Milton Nascimento, né? Hoje é um senhor, né? Mas na época ele era um garoto, ele conseguiu agregar tanta gente boa, porque além desses que você citou, estão aqui Paulo Moura, Eumir Deodato, e o grande amigo dele, Wagner Tiso. Você esqueceu. Wagner Tiso. Pois é, Wagner Tiso, entendeu? Então, todo esse pessoal participou desse disco. Ele conseguiu a façanha de convencer a gravadora de fazer um disco duplo. E esse é um dos discos, tem poucos discos brasileiros na lista de um livro que saiu, 1000 discos para você ouvir antes de morrer. Esse é um dos que estão nessa lista. Esse é outro. João Gilberto. Entendeu? Então, é maravilhoso e eu confesso a vocês que é até difícil você escolher qual música gostaria de ouvir. Uhum. Tudo nele é fantástico, é de um lirismo, de uma doçura e de uma sofisticação incrível, né? Tem um seriado no Canal Brasil, não sei qual exatamente, estou em dúvida se é no Canal Brasil ou é na HBO, que é Milton Nascimento e o Clube da Esquina, que é uma série num estúdio, numa serra lá em Minas. Juntaram vários artistas para rever algumas músicas, né, desse disco aqui. E os músicos que foram arregimentados para tocar, os caras dizendo, cara, esse acorde aqui, isso aqui, que coisa linda, como é que ninguém nunca, sabe? Aí vai e pergunta para Milton, como é que foi isso aqui? Não, quer dizer, é uma coisa natural dele, entendeu? Mas o músico que conhece a teoria fica deslumbrado com isso. Então é por isso que ele, como ele diz, é considerado, digamos assim, Deus de Deus, né? Entendeu? Quer dizer, para mim, digamos, o Deus, esse Deus aqui, adora esse Deus aqui. Entendeu? Milton Nascimento, o Deus de Milton Nascimento, o Deus de Djavan, o Deus de Ivan Lins, entendeu? É Márcio Santos, entendeu? Mas esse aqui é Deus de um monte de gente também. E o impacto desse? Fora do Brasil. E o impacto desse, considerando a época de 72, um período muito complicado no Brasil, né? E o impacto disso para a música popular brasileira? O senhor já falou do impacto de Moacir Santos, de João Gilberto, do próprio Chico, né? Falar de Caetano Gil aí também já... Eu vou falar assim, uma coisa bem minha, sabe? Quer dizer, foi numa época em que estava todo mundo censurado, todo mundo proibido, entendeu? E você tinha uma certa dificuldade de encontrar coisa de música brasileira que valesse a pena. Aí, de repente, chega uma coisa dessa aqui, que é uma obra-prima. Entendeu? Então, Ulisses, é impressionante isso. Quer dizer, é aquela coisa que, hoje em dia, desculpe, o disco é reconhecido como uma obra-prima de fato. Mas no contexto em que ele apareceu, então, foi deslumbrante, entendeu? Eu atribuo, inclusive, a esse e esse aqui, uma coisa que aconteceu com a música brasileira nos anos 70. Que a música brasileira nunca foi de tanta qualidade e, ao mesmo tempo, tão ousada, sabe? Porque, por exemplo, você vai encontrar, inclusive com pessoas que trabalharam com Milton Nascimento aqui, o grupo Sá Rodrigues e Guarabira, com Zé Rodrigues, que era do Som Imaginário, que era a banda que acompanhava Milton, né? E eles fizeram o rock rural, entendeu? Sim. Que era, digamos assim, uma coisa sertaneja, mas, ao mesmo tempo, cosmopolita. Não era a música sertaneja que a gente tem hoje, entendeu? Nessa mesma época, surgiram artistas como
os nordestinos, Fagner, Dinardo, Cátia de França, Zé Ramalho, Alceu, Geraldo Azevedo, tá entendendo? Uhum. Que os nordestinos, Belchior, foram para o sul, e as gravadoras começaram a olhar. Por quê? Percebeu-se que havia muita coisa na música brasileira que não podia ser sequer classificada como, guardada nos escaninhos como samba, frevo, não sei o quê. Havia muito mais, entendeu? Então, e tudo isso surgiu nos anos 70. Walter Franco mesmo, lá de São Paulo, sabe? Então foi realmente uma época revolucionária. E dentro dessa época revolucionária, você tem, por exemplo, o Clube da Esquina. Outro grupo que da época também, que é interessante, o disco deles, é um grupo chamado Módulo 1000. Eles faziam rock progressivo brasileiro com letra em latim. Sabe? Isso é inusitado. O Módulo 1000. Então você encontrava isso, grupos como o Vímana, o Terço, sabe, Casa de Máquinas. Então o rock brasileiro, e era uma coisa realmente, não era um rock que tentava ser o rock apenas, era um rock com sotaque brasileiro. O sotaque não no jeito de cantar, não só na letra em português, mas também na música, na melodia, na batida, tá entendendo? Então você vai encontrar isso. Bom, eu acho que tem muito a ver com... Dizem que esse disco tem muita influência dos Beatles, eu não vejo, sabe? Eu acho que se os Beatles tivessem ouvido o Clube da Esquina, ia dizer, pô, a gente tem que mudar a nossa música, a gente tem que fazer coisa... Professor, eu acho que talvez está mais para o Mutantes no Tropicália com essa influência dos Beatles do que no Clube da Esquina. Também concordo com o senhor, não percebo muito ali, mas percebo mais no Panis et Circenses. Bom, a gente obrigou aqui, eu e o Luiz, obrigamos aqui praticamente o professor a criar uma lista aqui de algo muito difícil, né? Porque, como o professor mesmo disse aqui, dava para trazer mais uns 10, mais uns 15, e aí a gente poderia passar aqui horas e horas tratando desse tema prazeroso que é a música popular brasileira, música de qualidade, esses pioneiros, esses gênios, né? Como Moacir Santos, como Chico, como Milton, né? Que revolucionaram em seu tempo, em cada um no seu tempo, a MPB. Eu queria fechar, professor, o nosso podcast de hoje, Legalmente Cultural, com uma abordagem desse período. A gente fez uma cronologia aqui, quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, a gente começou lá em 59, passamos para 65, 68, 71, 72, com esses discos maravilhosos. Esse período, professor, contempla também um período muito bacana da história da música popular brasileira que passa ali pelos festivais. Chega acho que até no finalzinho e depois termina os festivais, né? Mas eram riquíssimos esses festivais deles, surgiram praticamente todos esses nomes, passaram por lá, Nara Leão, inclusive. Né? Eu queria que o senhor falasse desse tempo, para a gente fechar esse tempo, esse pacote que permeia aí praticamente 7 anos, ele acontece dentro desse período. Quer dizer, exatamente. Esse foi o período mais rico da nossa música? Eu não sei dizer, Ulisses, mas foi, eu acho que em termos de produto de comunicação, produto de massa, entendeu? Foi. Sem dúvida que foi. Apesar de coincidir com um período muito duro na história brasileira, né, que foi a ditadura, entendeu? Mas, ainda assim, essas coisas desabrocharam. Quer dizer, você tirando... todos esses aqui surgiram durante a ditadura. Esses 4 aqui. Exatamente. Entenderam? 65 até 72. Exatamente. E sendo que 70 ainda foi o período mais duro ainda. Mais duro ainda, da década de 70, exatamente. É bom lembrar que esse disco Construção, o Chico estava exilado. Ele constrói o disco fora do Brasil, em Paris, e uma parte aqui. Pois é. Então... foi realmente, eu acho que sim, sabe? Quer dizer, esses aqui, de certa forma, plantaram, eu acho que foi a década de 70.
eu arrisco dizer, foi a década de 70, foi o período mais rico, mas que tem a ver com o que esses aqui plantaram, sabe? Tem a ver com esse. Todos eles, se você for olhar, todos os artistas principais aqui são ídolos de nossos ídolos. Exatamente. Está entendendo? Quer dizer, João Gilberto é idolatrado por pessoas que nós admiramos, Moacir Santos também, Caetano, Gilton, Zé, Milton, Chico, está entendendo? Quer dizer, são pessoas que estão numa espécie de panteão de grandes deuses, né? Agora, eu queria dizer para você o seguinte, que eu lamento muito o disco com muitas faixas ter surgido só a partir dos anos 50, digamos assim, né? 40, final dos anos 40, início dos anos 50, inicialmente o disco de 10 polegadas, que é aquele tamanho dos 78 rotações, esse aqui é o 12 polegadas, né? É o chamado disco de 12 polegadas. Então, porque Noel Rosa não está aqui. Não entrou nessa lista. Entendeu? Senhor não está aqui. E Noel Rosa, o próprio Pixinguinha não está aqui. Entendeu? Porque os discos deles eram gravados assim, vou gravar um disco, aí gravava duas músicas, uma para cada lado do que chamavam bolachão. Né? E esses discos, inclusive, quebravam muito, né? Que é o que acontecia também com os LPs de 10 polegadas. Eu tenho alguns, eu coleciono alguns, mas eu confesso a vocês que é muito difícil você conseguir, porque eles quebravam com facilidade. Bom, pessoal, conversa maravilhosa com o professor Camélio Reinaldo, falando aqui dessa lista que ele separou com muito carinho para nós. A gente aqui já está maquinando, isso aqui é volume 1, nós esperamos ter o volume 2, porque só na fala do professor aqui já me ocorreu Secos e Molhados, 1973. Sim, eu esqueci! Pois é, Secos e Molhados também, outro grupo revolucionário. Que tem muita força, mas isso vai ficar para outro programa, professor, se o senhor nos der a honra de estar aqui, participar conosco mais uma vez do podcast Legalmente. Falar de música sempre eu não me contenho. Nenhum de nós aqui. A Marcos Inácio agradece muito a participação aqui do senhor conosco. Professor, muitíssimo obrigado. Obrigado também, Ulisses. Foi maravilhoso, uma chance que, como eu disse, adoro falar disso, né? Então, agradeço demais você ter me convidado. Que venham outras. Podcast Legalmente Cultural fica por aqui. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Semana que vem tem mais. Até a próxima.